o nome do eterno Deus. Que a paz do eterno repouse em seu coração. Só há em Deus essa paz. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. A minha paz é verdadeira e a minha paz durará para sempre. A paz é de espírito. Vivei em espírito, então vivereis na paz. Quem não vive no espírito não tem a paz, porque a paz foi dada no espírito. Se viveres no espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, então sabereis o gozo da paz, a alegria, a felicidade. Tudo aquilo que Deus o prometera sentirá ainda nessa terra, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Bendito seja o eterno Deus. Bíblia, João capítulo 8, verso 32. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre livre em casa. O filho fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A verdade que Deus revelou ao mundo. Essa é a verdade que Deus revelou ao mundo. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, o caminho e a verdade, o caminho e a verdade. Não podemos perder a direção. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou, e muitos ensinarei em meu nome. Uns ensinariam por dinheiro, outros por porfia, outros por inveja. Mas ele disse: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Disse o judeu: como que seremos livres? Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos Deus como Pai. Nós seremos livres de quê? Nós não estamos servindo ninguém. Disse-lhe Jesus: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a escravidão está tomando conta de toda a humanidade. Porque Jesus é a verdade que liberta. É a verdadeira verdade. É a verdade absoluta. Existem verdades que é contada. Coisas que o homem fez e conta para o outro: eu fiz isso. E ele diz: tu fez mesmo? Ele disse: é verdade. Ele fez. Isso é uma verdade. Mas não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é Jesus Cristo. Por isso Pilato conhecia vários tipos de verdade. E quando Jesus disse: aquele que são da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos disse: o que é a verdade? Jesus não respondeu. Então, a verdade é a luz que clareia em densas trevas. Quando aquilo que está te escravizando
porque você não enxerga, mas está te escravizando. Assim os judeus diziam, não tem ninguém sobre nós. Não tem algema, não tem corrente sobre nós. Mas eles eram escravos. De quê? Do pecado. Então, a verdade é a luz que liberta. A luz que liberta. A verdade é a luz que liberta. A verdade é o Rabi. A verdade é o mestre. A palavra de Deus, Jesus disse assim, não chameis ninguém de mestre, porque há um só mestre, o Messias. Esse é o mestre. O Cristo é o mestre. O Cristo é o mestre. Não chamei ninguém de mestre, porque só Ele é o mestre. Ele que tenha o conhecimento, Ele que tem o ensino. Não chamei ninguém de mestre. Jesus não nomeou ninguém de mestre. Ninguém tem o conhecimento para dizer eu sou o mestre, porque ninguém conhece nada, a não ser aquilo que o Senhor quis revelar que ele soubesse. Então ele disse, não chameis também ninguém de pai, porque há um só pai, de todos, que é o Senhor. O Senhor é o Pai, o nosso Deus é o Pai de toda a carne, é o Pai de toda a carne e é o Pai de todos os espíritos. Ele o fez, Ele o criou. Então não chame ninguém, homem nenhum, de pai. Tem o costume que tomaram os homens de dizer e chamar de pai aquele o que ganhou na fé. Mas Jesus disse, não chamei de pai. E você não receba a honra de Deus. Você não receba a glória de Deus quando alguém lhe chamar de pai. Diga, está escrito, não chamei-me de pai. Deus é o vosso pai. Não receba a glória que não é sua. A glória do pai. Quando alguém lhe saudar dizer mestre ou rabi, não receba a glória que não é sua. Porque não há nenhum mestre na terra. Só existe um, que é o Senhor, Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Ele separou uns para evangelista, outro para apóstolo, outros para pastores, outros para doutores, mas não nomeou ninguém para ser mestre. Ai daquele que quiser ser mestre, duro para ele é o juízo. Nomeou pastores e doutores. O que nós recebemos é de Deus, não veio do homem. O que nós ensinamos, recebemos do mestre. Todo o ensinamento que um pastor, um doutor, um evangelista, um apóstolo dá ao povo, tem que ser recebido de Deus, tem que ser recebido de Jesus, porque Ele é o mestre. Recebemos a revelação dele, recebemos o ensino dele e então passamos para o povo. É Ele que o revela, é Ele que dá o saber para o homem dirigir o seu povo. O pastor dirigiu o grande rebanho. Mas hoje eu quero vos falar da grande verdade. A grande verdade é essa: que os homens amaram mais as trevas do que a luz. De calabaço que noronir flibias terra. A grande verdade é essa: que os homens preferiram o engano do que a verdade.
verdade liberta. A verdade solta das prisões. Quando a verdade liberta, se vê diferença no homem. Quando a verdade liberta, se vê diferente no jovem, na mulher. Se vê diferença. Verdadeiramente, se o Filho vos libertar, sereis livres. E como aquele que diz, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, e passa 6 meses, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e não mudou nada. Que evangelho é esse que não liberta? Que ensinamento é esse que não liberta? Que doutrina é essa que não liberta? O mundo está caminhando cegamente. O maior engano da terra não está agora sobre a idolatria, porque todos sabem sobre ela. O maior engano está sobre a religião. Agora invadiu-se o cristianismo. Invadiu-se o cristianismo do engano. Disse o apóstolo Paulo, se algum outro pregar outro evangelho que não for esse, considera maldito, considera anátema. O evangelho, ele liberta. O evangelho é o poder de Deus na vida daqueles que creem. Se não há poder no evangelho, esse evangelho não é de Jesus. Saiba que existe o falso profeta. Saiba que existem os falsos cristos que viriam no final dos tempos. O evangelho verdadeiro, ele liberta. O evangelho verdadeiro, ele não é feito de palavras. O evangelho é poder de Deus. O apóstolo Paulo disse, eu não me apresentei a vocês com palavras persuasivas, com sabedorias humanas. Eu me apresentei e revelei a vocês o evangelho de poder. O evangelho que liberta. Se não há libertação, prestem atenção nesse evangelho. Mas não é a Bíblia, meu amado. O livro só é um papel. As letras só são a tinta. Mas as palavras de Jesus, ela é vida. As palavras de Jesus, ela é vida. Ela é eterna. O diabo prega, os demônios pregam. A palavra de Deus diz que no final dos tempos os demônios se transfigurarão de pastores, eles se transfigurarão de anjo de luz, de ministro da justiça, mas negam a eficácia da justiça. Parecerão que têm o amor, mas negam a eficácia do amor pelas suas obras. Tem até uma placa que diz que a sua igreja é de amor. Tem até uma placa que diz que a sua igreja é de justiça. Tem 2 pratos da balança, mas nega a justiça nas suas obras e nega o amor nas suas obras. São os obreiros fraudulentos, amantes de si mesmo. Pegar a façulha e miada. A verdade de Deus liberta. Mas eu quero vos falar algo que o Senhor me revelou quando eu tocava, como sempre, o meu violão. Quando eu dedilhava as suas cordas e a Deus o adorava em cânticos espirituais, em línguas, em mistério a Deus eu adorava. E o Senhor o trazia as interpretações na língua que eu falo. E eu sabia que eu estava cantando e orando ao mesmo tempo no Espírito por um grande avivamento sobre a igreja na terra.
ao Senhor que avivasse a sua igreja. E então o Senhor me deu uma visão e eu vi uma trombeta de ouro. Ela estava na posição de ser tocada. E essa trombeta de ouro estava escrito nela verdade. E eu considerei essa trombeta e vi a trombeta da verdade. E o Senhor me dizia: não haverá avivamento. Não haverá avivamento se não se tocar, se não se pregar a verdade. Se não pregar a verdade nos templos, nas congregações, não haverá avivamento. Só a verdade liberta. Só a verdade faz o homem se arrepender dos seus pecados. Só pela verdade o Espírito Santo convence o homem do seu erro. Só pela verdade. Então eu fui envolvido com a glória de Deus e chorei muito. E agora eu sei por que João chorou no céu. Porque eu senti o que a igreja está passando na terra. A igreja de Jesus está passando na terra, está sendo conduzida pelo engano. E se Deus não abreviar os dias, nenhuma alma vai se salvar. Nenhuma alma vai se salvar. Porque o engano vai ser tão grande que você vai duvidar da sua mão, da sua própria mão. O engano vem com aparência da verdade, mas não é verdade. O engano vem com aparência da justiça, mas não é justiça. O engano vem com aparência de amor, mas não é amor. Porque os homens escolherão os seus próprios pastores. Os homens escolherão o aprisco que eles querem ir. E diz: eles têm para todo gosto. Eu não me senti bem nesse, eu vou para o outro. Aí diz: eu me senti bem aqui, eu vou ficar aqui, porque eu me senti bem. Mas os homens estão sendo enganados, porque deixaram de ler a palavra de Deus, deixaram de ler a verdade. Apenas acreditaram naquilo que os pastores e os homens pregam. Mas o alerta à igreja de Jesus Cristo, que já é a última hora. Nós estamos vivendo o tempo como nunca houve antes, com maior ensinamento, com a maior força do ensinamento do engano. O enganador fará você acreditar na palavra de Deus de forma errada. E se você acreditar na palavra de Deus de forma errada, a palavra de Deus nunca vai fazer efeito na sua vida. Nunca vai te libertar. As tuas orações não serão ouvidas. Se você crê na palavra de Deus de forma errada. Veja que ele disse para Jesus. Ele disse: está escrito aqui, ó. Está escrito: lança-te daqui. Essa palavra é sobre ti, está escrito. Se tu lançar daqui de cima desse monte, Deus enviará os seus anjos para te aparar no ar, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Porque está escrito que nenhum dos teus ossos se quebrará. O diabo sabe disso. Está escrito sobre Jesus no Salmo 91. Dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te guarde, para que te guarde, para que não tropece teu pé na pedra. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Os homens precisam conhecer mais a palavra de Deus. Os homens precisam conhecer mais a palavra de Deus. Precisa ler mais a Bíblia, para que Deus abra seu entendimento.
para que Deus abra o seu entendimento, porque o engano é muito grande. O engano é muito grande sobre a face de toda a terra. E Deus quer libertar pela verdade. Conhecer a verdade e a verdade liberta. O homem esqueceu e não tem mais conhecimento. Nesse tempo se diz, como disse Deus na época de Isaías: criei filhos e exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi é mais inteligente do que o homem. O boi conhece o seu possuidor. O jumento é mais inteligente do que o homem. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não ouve mais a minha voz. O meu povo não me entende mais. Eu falo com eles e eles não entendem. Não sabe diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda. Rabagaço, belebigaia. Troque antrocumore flade com managasuya. Haverá um avivamento na igreja se haver convenção. Haverá avivamento na igreja se haver arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, se humilhar e orar, tem que se arrepender e se humilhar e orar. Então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. O Senhor diz: lembra-te de onde tu caiu e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, senão brevemente virei contra ti e tirarei da tua mão o que eu te dei. Arrepende-te. Você tem que estar separado. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santo. Santo é estar separado. O Senhor é santo. O Senhor é santo, você tem que ser santo. O mundo foi iludido. As pessoas foram iludidas. Todas as pessoas do mundo estão iludidas com palavras persuasivas, palavras que convencem a alma do homem no engano, usando Deus, usando a sua palavra. Que Deus te ama a si mesmo, que você vai ser salvo dessa forma mesmo, e fique como você está, que você será salvo. Que Deus só quer o teu coração, que Deus só conhece o teu coração. Os pastores que falam isso, eles nem sabem nem o que significa coração. Eles não sabem o significado do coração. De gamaço, de colabaço, de forimianda, labagaia. Quando Deus disse para Samuel: eu não olho para o homem, eu olho para o coração do homem. Ele disse a respeito de Davi. A respeito de Davi. Davi era segundo o coração de Deus. A transformação do homem não começa no corpo. A transformação do homem começa no coração. Começa na alma. Na alma. Como é se esse homem não se transformou pelo lado de fora? Como é que Deus agrada-se do coração dele? Que o que contamina ele é o que sai de dentro do coração dele, da boca dele. O meu exterior do lado de fora vai mostrar como que o meu coração está. É desse jeito que Deus está vendo mesmo o teu coração. Entrega a vaidade, entrega a mentira, entrega a prostituição. E eles estão dizendo: não importa como você se veste, fique se vestindo mesmo como as prostitutas. E os homens continuam se vestindo com as calças apertadas como de um homossexual. Continue. O
Porque Deus só quer o teu coração. Não sabe a consequência que virá sobre você, porque você é escravo da vaidade. Você não é liberto, você é escravo. Você é escravo da mentira. Você mente, você é escravo da mentira. A mentira colocou uma corrente no teu pescoço e arrasta para onde ela quer. Tudo aquilo que você não consegue dominar, você é escravo dela. Você é escravo da mentira, da prostituição, de tudo aquilo que você não consegue se libertar, daquilo que você não consegue dominar na sua vida. Você é escravo. Porque se você não fosse escravo, você dominaria sobre ele. De calabaço, de